Se o Botafogo perder do Palmeiras, sim, aí eu acho que o campeonato abre. Até então eu considerava ele fechado. Agora, faltou na sua enquete, sempre muito bem bolada, Ah, a opção certa. A opção certa. Exato. Você O falava, Botafogo. claro, o próprio Botafogo é quem pode perder e ser o seu maior adversário. Essa é a verdade. é Porque boa. é o Botafogo que pode se complicar, não são os outros. Agora, vou dizer já desde rapidamente para já criar polêmica. Não teve mão nenhuma no gol do Cuiabá. Mão nenhuma. A bola explodiu no peito do jogador do Cuiabá e o cara depois cruzou as mãos pelo impacto. Mas a bola já tinha ido embora. Gol legal, como dizia Mário Viana. É, eu também achei o gol legal. Aliás, esse é um ponto, Casão, e daqui a pouco eu vou para Marília. O Botafogo não tá numa pilha meio exagerada, aí é loucura, estão todo mundo contra, é a CBF, estão contra o Botafogo, é a arbitragem. Não é uma pilha um pouco exagerada para quem fez um primeiro turno tão folgado e agora tá vendo o espelho retrovisor meio aparecendo candidatos ali? Meu caro Eduardo Tironi, faltava o Botafogo entrar nessa lista, né? Porque 19 clubes já fizeram isso o campeonato todo, né? Faltava o Botafogo entrar. É óbvio que a pressão é muito maior de quem está lá em cima. A pressão de você querer se bancar lá em cima, isso aí é em qualquer profissão na vida. Você alcança um patamar alto, você alcança o seu auge. A coisa mais difícil é você continuar se mantendo ali. Enquanto você está atrás, você tem aquela motivação de chegar. O Botafogo está sentindo esse drama. Até porque o segundo turno é diferente, completamente diferente do primeiro, né? Os times já sabem quais são os times que estão lutando contra o rebaixamento. Jogar contra esses times é difícil pra caramba. Tem esses times em ascensão, que é o caso do Cuiabá. Tá lutando por vaga na Sul-Americana. O Cuiabá, o campeonato é tão estranho que ele perdeu do Corinthians em casa no meio da semana e foi ganhar do Botafogo no final da semana, que é o líder. O Corinthians não ganhava de ninguém fora de casa, ganhou no meio de semana do Cuiabá. E o Cuiabá perdeu. Então o Botafogo está começando a sentir, na minha visão, a pressão de ser líder. A pressão de ser líder. Ela não é uma pressão simples, sabe? Você, tudo bem, você tem 9 pontos de diferença, está lá na frente, beleza. Tá tudo sorrindo, ninguém tá contra você. Mesmo que dê um pênalti contra o seu time, que não foi, mas você com 9 pontos na frente, nada é contra você. Agora, quando começa a apertar, e aí sai um gol que para mim foi legal, como o Renato falou, entra no jogo de todos os clubes que fazem. Todos os clubes fazem isso o tempo todo, sem parar, o campeonato inteiro. É uma chatice. O campeonato inteiro, a cada momento, tem um clube que acha que o mundo está contra ele. É o campeonato inteirinho. Agora chegou a vez do Botafogo. Só que o Botafogo é assim. Ele está olhando os comentários, tá me ouvindo? Ele está ouvindo os comentários, ele está olhando a tabela e não está se dando conta que ele ainda tem 6 pontos na frente e um jogo para jogar, que pode ficar 9 pontos na frente. O Botafogo, na minha visão ainda, nessa segunda-feira, não tem motivos para se preocupar. Tem motivos para sentar e falar assim, gente, vamos abrir o olho. Os caras estão chegando, é time de peso, é time campeão, tá nas nossas costas. Vamos reagir. Isso sim o Botafogo tem que fazer. Isso sim, sabe, fazer uma reunião, conversar, chamar alguém, sabe, um psicólogo, um motivador, alguém que faça com que o Botafogo sinta de novo o calor do campeonato, né? Mas ainda não é motivo para drama. Agora, cara, é assim, o Botafogo começou a enxergar o Palmeiras no retrovisor. Começou a enxergar o Flamengo no retrovisor. E o Bragantino é aquele carrinho que eu falei outro dia, que ninguém vê no retrovisor, e daqui a pouco pode passar na frente, que não dá para perceber. Bragantino ninguém percebe. O que nós falamos aqui agora? O que nós estamos falando aqui? Ó, tem o Palmeiras chegando. Aí o Renato, até o Flamengo, até o meu Flamengo, pode também chegar. E tem o Bragantino nesse meio aí. Entendeu? Todo mundo está ali na luta. Então é diferente para o Botafogo, agora, dirigindo aquele caminhãozão, olhar do lado de cá, ver o Palmeiras no retrovisor. Olhar do lado de cá, ver o Flamengo. Meu, a pressão aumenta. A pressão aumenta. Só o Botafogo perde esse campeonato. Não tem ninguém que possa ganhar o Botafogo, ganhar o título do Botafogo, a não ser que o Botafogo entregue. É um bom ponto esse. Você ia falar alguma coisa, Renato?
E a pior notícia para essa turma toda que está brigando lá em cima é que o Fortaleza perdeu a Sul-Americana. Porque se o Fortaleza tivesse ganhado a Sul-Americana, ele, sinceramente, não tinha mais o que fazer no Brasileiro. Já estava com a vaga direta na Libertadores, um título internacional, ouro sobre azul. Podia até começar a pensar nas férias dos jogadores. O Fortaleza perdeu. O jogo adiado do Botafogo é exatamente contra o Fortaleza. O Flamengo, daqui a 2 rodadas, pega o Fortaleza. Então, o Fortaleza, por incrível que pareça, ao ser derrotado, piorou a vida de todo mundo, porque todo mundo vai ter que enfrentar um Fortaleza faminto para ganhar pelo menos uma vaga na pré-Libertadores. E ele, no momento, ele está fora da vaga até da pré-Libertadores. Fortaleza vai dar muito trabalho. Pois é outro ingrediente nessa história aí, Marília. E agora tem o Palmeiras. O Palmeiras, 3 vitórias seguidas, naquele jeitinho, o Abel, tal, tirando 5-0, que foi um ponto fora da curva lá, amassou o São Paulo, ganha de 1-0 do Bahia, ganha de 2-1 do Coritiba, tem um jogo difícil contra o Atlético Paranaense agora, quer dizer, jogo contra o Botafogo, depois contra o Atlético Paranaense, tem um começo aí desses próximos 6 jogos complicados, mas é um time, como disse alguém em outro CNPJ, mais acostumado com esse momento. É o atual campeão, é um outro cenário, né? Você ter o Palmeiras atrás de você não é bom. Pois é, o Renato e o Casão pegaram no ponto do descontrole emocional, que vem se manifestando mesmo quando a situação do Botafogo era melhor. Acho que desde a saída do Castro, que foi aquele, né, foi um parto, vai sair, não vai sair, as declarações, mesmo que eu saia, a semente foi plantada, lembra? Não foi uma coisa assim, olha, gente, eu vou sair, vida que segue. Não foi uma coisa absolutamente adulta e bem resolvida. Foi, vai, não vai. Aí veio o Caçapa. Parecia que as coisas estavam maravilhosamente bem. Aí veio o Bruno Lage. Nesse ponto, eu acho que o Abel errou. Nesse ponto, apesar de ser um time mais acostumado, foi um ponto que o Palmeiras deu ao Botafogo o elogio de ser Palmeiras. Achou que não dava para pegar. E dava. Naquele período, foi quando o Botafogo começou a oscilar. Não é à toa que o Botafogo tem a 15ª campanha do retorno. Começa com o Bruno Lage, essa campanha ruim no retorno, eliminação na Sul-Americana e etc. Crise, derrota para o Flamengo, chilique na coletiva, dizendo, eu vou embora, eu não vou embora, fica, não fica, depois vai embora porque os jogadores querem que vá embora. Então, o Botafogo tem demonstrado uma dificuldade de lidar com a pressão e a aproximação do final do campeonato. É claro que a luz verde neon incomoda mais ou ofusca mais o olhar do retrovisor do Botafogo do que o Bragantino, que há um tempo está nessa situação. Só que agora vai chegando ao final do campeonato, de fato são jogadores, esse grupo do Botafogo não é um grupo acostumado a vencer, nem acostumado a entrar em campo para jogar pelo empate. O Botafogo joga pelo empate com o Palmeiras para tirar o Palmeiras da brincadeira. Porque daí as 7 rodadas do final, com 6 pontos mais um jogo a fazer, o Palmeiras está fora. Né? Com todo respeito, 6 pontos, 7 jogos, um jogo para fazer, o Palmeiras fica muito mais distante. Mas esse sangue frio não são só os jogadores. A gente passou uma semana em que o Botafogo não terminou o jogo, aí de quem é a culpa de quem não terminou o jogo, aí quer jogar o jogo contra o Fortaleza, aí nunca vai jogar, aí é chilique, e é declaração. Aí o Flamengo vai jogar contra o Grêmio, tá vencendo, toma virada, aí o Rafael tuita, acho que está tendo um apagão na Arena Grêmio. Ontem sai o gol do Botafogo e o CEO do Botafogo, que deveria ter, na minha opinião, uma postura diferente, né, levando em consideração o seu cargo, vai para o Twitter e escreve gol de mão do Cuiabá. E aí, Abel Ferreira, o que você vai fazer? O que tem a ver uma coisa com a outra? Sabe, o cara tem um status ali que ele pode até reclamar, ele pode até falar, olha, institucionalmente quero reclamar, acho que o gol do meu rival foi ilegal, mas colocar o Abel na confusão é colocar mais pilha no jogo de quarta-feira e claramente o Botafogo não está sabendo lidar. Então, outro dia eu fiz, não sei se nesse CNPJ ou no outro, eu fiz uma brincadeira que meus filhos não podem levar celular para a escola, eles não têm idade para ter eletrônico na mochila, e quando tem a professora recolhe e devolve para a mãe. Tá na hora de recolher o celular de todo mundo, entregar para a mãe e fazer esses caras treinarem e jogarem. Porque o fora tá pior que o dentro, porque ontem o Botafogo não jogou mal. O primeiro tempo do Botafogo ontem foi muito bom, apesar de não ter saído gol. O Walter foi o grande responsável pelo 0-0 no primeiro tempo. Segundo tempo, não. Porque, como eu falei mais cedo, o gol que o Botafogo toma aos 5 minutos
do segundo tempo é inadmissível. É inadmissível você estar empatando em casa 0-0 e não ter ninguém no campo de defesa. O que aconteceu ali? Não é que é o último minuto, subiu todo mundo. Aquilo é uma falha tática, com todo respeito ao Lúcio Flávio e aos jogadores que assumiram o time. Na minha opinião, aquilo é inconcebível. Você está administrando um final de campeonato ali, sabendo dos resultados dos seus rivais, e aos 5 do segundo tempo você sobe todo mundo? Sabe, não tem o menor cabimento aqui. É um desespero, na minha opinião, sem cabimento. Alguém precisa intervir nisso aí. Tá um pouco sem rumo. A campanha do Botafogo no segundo turno, ela é a campanha do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Ela é indecente. Pois é, esse segundo turno esquisitíssimo do Botafogo. Ele tem uma campanha para baixo da metade ali, né? A campanha do Botafogo no segundo turno, Renato. Ele é o 14º do segundo turno. 14º. Foi em 15º e 14º. Isso, 14º. Exatamente. Agora, e o Flamengo não entra nessa brincadeira, nem o Bragantino, Renato? Não entram, mas com uma desvantagem, né? Porque eles precisam que o Palmeiras derrote o Botafogo. E o Palmeiras, tudo bem, Flamengo e Bragantino têm um jogo a menos, que, aliás, é entre eles, mas o Palmeiras está na frente. O Palmeiras está na frente. Só quem ganhar esse duelo, Bragantino e Flamengo, é que vai poder rivalizar com o Palmeiras. O Bragantino, se ganhar, fica até à frente do Palmeiras. E o Flamengo, se ganhar, iguala ao Palmeiras. Então, são 3 caras que estão ali nessa perseguição, mas que dependem basicamente de um. Dependem do Palmeiras ganhar esse jogo do Botafogo. Estou com a Marília. Se o Palmeiras perder esse jogo, mesmo empatando, não tirar 3 pontos do Botafogo, a possibilidade do Botafogo perder o título torna-se muito menor. Só que eu acho que, nesse momento, psicologicamente, o Palmeiras vai entrar em campo com uma vantagem. O Palmeiras, que todo mundo sabe, sempre foi um dos grandes candidatos ao título, aliás, a todos os títulos, que não ganhou esse ano, veio de um 5-0 sobre o São Paulo, depois uma vitória magra, mas vem babando. E o Botafogo não. O Botafogo, no segundo turno, vem tropeçando. Inclusive no tapetinho, que até o jogo contra o Flamengo tinha uma inacreditável marca de 100% de aproveitamento. O Botafogo jogou o primeiro turno inteiro, ganhando todos os jogos no tapetinho. E foi perder a invencibilidade contra o Flamengo. E aí perde para o Cuiabá no tapetinho. Aí mostra realmente uma certa instabilidade. Mas eu concordo com a Marília. Não achei que o Botafogo jogou tão mal assim ontem. Você vê o número de finalizações e o número de defesas difíceis que o Walter fez, você diz, olha, pelo que se teve no jogo, o Botafogo até merecia vencer. Mas é futebol. Futebol não tem esse até merecia. Futebol é bola na rede, o Cuiabá foi lá, botou uma, o Botafogo botou uma também, mas a bola resvalou na mão do jogador e o gol foi anulado. Acho que esse jogo define tudo. Define tudo. Claro, se o Palmeiras ganhar, aí eu acho que o Botafogo passa a ser talvez dos 4 que tem menos chance, porque eu acho que vai ser um baque tão grande ele ver essa distância cair para 3 pontos. É o que vai acontecer. Vai cair, tudo bem, tem o jogo extra, tá? Mas é um jogo com Fortaleza, não é um jogo mole, é lá em Fortaleza. O Fortaleza babando para conseguir recuperar uma vaguinha na pré-Libertadores que seja. Esse jogo, para mim, define o campeonato. Não define quem é o campeão, mas define se nós vamos seguir a ter um campeonato ou se o Botafogo vencer, se o campeonato acabou mesmo.